Oi, gente! Hoje eu venho aqui com mais um tema da maternidade real para vocês. E eu venho trazer para vocês conversar um pouquinho sobre um desafio que eu tenho vivido e me fez parar para pensar em quantas outras mães não vivem um desafio parecido, que é sobre a alimentação da criançada, né? Como é que a gente faz para trazer da melhor forma possível uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. E aí com isso eu venho contar para vocês um pouquinho de o que eu tenho vivido e por que me inspirou esse vídeo, o que me inspirou nesse vídeo. Que já fazia algum tempo que eu vinha com vontade de me tornar vegetariana. Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas restrições alimentares, assim, frescura mesmo, de não comer fruta, tem algumas coisas assim que eu nunca fui muito fã. Então a alimentação da Bruna sempre foi algo que eu me preocupei. Eu sempre tive medo dela crescer e ser como eu, que não come frutas e tem algumas frescuras a mais com comida. Só que graças a Deus, Bruna, ela peca pelo oposto, ela peca pelo excesso. Ela come, acho que quase todas as frutas, ela come muito bem. Nunca tive muito problema com ela com relação à alimentação, mas hoje eu tenho a dificuldade oposta, que ela come muito bem, ela come de tudo, inclusive besteiras, e ela quer comer muito. E aí com isso, como eu já vinha com a intenção de fazer uma alimentação mais vegetariana, eu fui semana passada pegar algumas informações e fui assistir um documentário. Eu vou deixar aqui para vocês na tela qual foi o documentário que eu assisti. Eu não vou entrar nesse quesito ainda, gente, sabe? Eu não estou querendo convencer ninguém, minha intenção aqui não é sobre alimentação como um todo, geral, independente de como ou de que forma você busque se alimentar, né? E eu assisti esse documentário e falei, poxa, eu acho que vai ser legal fazer uma transição aos poucos, respeitando o meu tempo, para o vegetarianismo. E nisso eu fiquei naquela, poxa, e aí, o que eu faço? Eu estimulo Bruna a trocar a alimentação? Não? Como que eu vou fazer esse processo? E aí nessa, ela veio perguntar pra mim o porquê que eu queria e a gente foi conversar um pouquinho sobre isso. Obviamente eu não entrei nos detalhes de crueldade animal, de nada que fosse chocante para ela, mas eu entrei com algumas informações que eu li sobre saúde, sobre as carnes, enfim. E ela decidiu tentar comigo. E aí eu me vi num dilema, que nós estamos acostumados a se alimentar sempre das mesmas coisas. A gente, em geral, tem um cardápio mental de coisas que a gente gosta e a gente busca sempre se ater a ficar dentro desse leque de coisas que a gente gosta. E aí eu me peguei me perguntando, nossa, e agora? Como estimular a alimentação dela? Como fazer com que ela não perca o gosto por comer? E aí que entra na grande questão de toda criança passa por fases onde ela começa a rejeitar alguns alimentos, rejeitar algumas frutas, algumas texturas. E eu acho que o pecado da maioria de nós mães é começar então a evitar oferecer esses alimentos. A gente vai sem querer restringindo o leque de opções que a criança tem. Então hoje, de certa forma, eu não tenho muita dificuldade porque quando eu penso em coisas que eu posso oferecer para a Bruna que não sejam de origem animal, ela tem um leque até bom. Só que mesmo assim, eu fui parar para pensar e falei, poxa, eu nunca diversifiquei muito. Eu nunca explorei muito a questão do paladar, né? Eu nunca dei a chance para ela de experimentar algumas coisas diferentes, talvez porque nem eu gostava. Então, aí me fez pensar em outra coisa. Não adianta a gente, isso é uma coisa muito difícil, gente, assim, é uma coisa que eu sei que muitas vezes quando a gente escuta dos outros a gente sente até raiva, né? Não é uma coisa boa de se ouvir. Mas não adianta que a gente queira que o nosso filho tenha uma alimentação saudável, que ele se alimente de frutas, legumes, verduras, que a criança não exagere no doce ou não exagere no refrigerante, valorize outros tipos de alimentos, se a gente não dá o exemplo. Difícil, né? É difícil, porque realmente a gente como adulto, a gente já tem dificuldade de controlar uma série de coisas na nossa vida. A gente já tem dificuldade, inclusive, de lidar com a nossa rotina.
E ainda pensar que a gente é responsável pelo exemplo dos nossos filhos, sendo que muitas vezes a gente chega em casa e a gente quer comer o que é mais fácil e dormir. E fazer alguma outra coisa que a gente goste. Então, é delicado, eu sei, mas eu comecei a me questionar muito isso. E hoje eu vejo que mesmo eu não tendo muitos problemas com a alimentação da Bruna, eu ainda pequei muito com ela. Justamente por... eu ofereci o que teoricamente era saudável, as frutas e algumas verduras e as coisas que eu conseguia pensar que seriam boas para ela. Mas eu nunca pensei em levá-la a um nutricionista para que ele pudesse me dizer quais variedades de legumes e frutas e opções saudáveis ela poderia ter dentro da lancheira na escola. Quais são porque assim, a gente não pensa muito no que a gente come, no valor nutricional do que a gente come. A gente tende a pensar sempre se é carboidrato, se é gordura ou se é doce. Se aquilo é caloria inútil ou se é realmente uma caloria que a gente vai usar para queimar na academia. Mas a gente não para pensar na quantidade de vitaminas e minerais e realmente os nutrientes que a gente está adquirindo com a nossa alimentação. E seria muito legal se a gente conseguisse ensinar isso para as crianças. Aí ok, eu sei que parece uma coisa assim muito piegas, ainda mais para uma rotina, um dia a dia muitas vezes tão corrido igual o nosso. Mas se a gente buscasse levar os nossos filhos num nutricionista, justamente para que o nutricionista possa dizer para a gente quais alimentos e quais nutrientes são mais importantes para cada etapa do crescimento e do aprendizado da criança, para ajudar no sono, para ajudar em questão de peso, ou para ganhar peso, ou para perder peso, ou realmente para uma criança que tenha dificuldade de se alimentar, para que a gente não deduza da nossa cabeça a melhor forma de lidar com a criança. A gente tem um respaldo médico de um nutricionista que nos diga, ok, se ela não come isso, então tenta inserir dessa forma, tenta misturar de tal maneira, ou tenta incluir tais alimentos que têm o mesmo valor nutricional, para que não falte ferro, não falte vitaminas na alimentação da criança. E aí nisso, a gente acaba pecando. A gente acaba deduzindo pelo que a gente acha que é bom, pelo que a gente sabe que é saudável. E aí hoje eu me peguei vendo que sim, tem um mundo de opções saudáveis, bacanas, que não são caras. A gente sempre tende a pensar que as coisas muito saudáveis são muito caras. Sim, tem opções muito caras, mas a gente tem opções de feira. Opções que são simples, que a gente pode buscar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa mesa, para a alimentação das crianças, que a gente muitas vezes nem lembra. Ou não sabe como preparar, ou realmente não sabe até que ponto aquilo é bom, aquilo tem vitamina, ou se vai ser só fibra a mais para o intestino, né? Então eu venho aqui dar a seguinte dica para vocês. Se vocês estão passando por isso de alguma forma, se vocês estão passando por alguma dessas fases onde a criança começa a ter muita restrição com a comida, ter muita dificuldade de comer, de aceitar texturas e sabores diferentes, ou se você tem um filho, uma filha que está abaixo do peso, ou não está acompanhando a linha de crescimento, ou enfim, você está passando por alguma dificuldade com o teu filho na alimentação, busque um nutricionista. Busque tentar descobrir também, além de tudo, cada um tem um paladar. E eu vejo isso porque, por exemplo, eu detesto a mistura de sal e doce. São muito poucas as opções que misturam sal e doce que eu vou gostar. E eu reparei que a Bruna adora colocar tipo banana na comida, misturar fruta com a comida. Ela adora essa mistura de doce com salgado, ela gosta de pizza doce, ela gosta dessa mistura. E muitas vezes a gente tenta ensinar nossos filhos a comer com o gosto, com o sabor que a gente gosta. E às vezes a criança não come, e não é nem porque ela não gosta daquele determinado alimento, ela só não gosta daquela maneira como a gente oferece para ela. Então é legal levar no nutricionista, é legal expandir o leque de opções. Se você não tem dificuldade nenhuma com teu filho, cara, que bacana. Então às vezes aproveita que ele ainda é pequeno, ou que ela ainda é pequena, e aproveita para aumentar o leque de opções de aceitação do paladar do teu filho. O paladar é uma coisa que a gente ensina, que a gente educa.
Só que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil, mais rígido a gente vai se tornando com relação à alimentação e aceitar novos sabores. Então, amplie. A dica que eu tenho para hoje é: tente ampliar a alimentação do teu filho. Se você quer, às vezes, cortar a quantidade de doce, a quantidade de biscoito recheado, a quantidade de refrigerante, de porcaria que teu filho come, começa então a trazer gradativamente, não precisa ser rígido, até porque a gente sabe que a restrição total pode levar à compulsão lá na frente. Então, não restrinja completamente, mas vá trazendo, vá oferecendo, vá ensinando opções diferentes e aos pouquinhos retirando as coisas que você não quer manter na alimentação. E é como eu tenho feito aqui em casa. Aqui em casa a gente tem comido, dia sim, dia não, alimentos de origem animal. Então, aos pouquinhos, eu estou trazendo para ela outras variedades de opções que ela tem para substituir a carne, o ovo, o leite, o queijo, e deixando com que ela perceba as coisas que ela gosta, as misturas que ela gosta. E nessa eu fui percebendo a questão da fruta na comida, o doce com o salgado, e assim buscando opções saudáveis para ir aos pouquinhos substituindo e construir uma mudança sólida. Construir algo que realmente seja permanente, não seja uma fase de reeducação que depois se torna um descontrole total. A gente começa a pedir pizza toda semana, a comer besteira sempre, e aí o processo todo se perde, né? E a segunda dica que eu dou é: repare nos seus hábitos alimentares. Repare todos os hábitos que você quer transformar na criança. O exemplo tem que partir de vocês, pais, pai e mãe. Então, se você quer transformar a alimentação do teu filho, quer mudar algum hábito dentro de casa, sempre se observe primeiro. Tente perceber aonde é que você passa aquele exemplo. Para que você possa começar a fazer a mudança em você e transformar isso aos pouquinhos na criança, para que seja alguma coisa sustentável, alguma coisa que realmente seja duradoura, alguma coisa que seja sólida, né? E é isso, gente. Então eu vim aqui devagar com vocês um pouquinho sobre alimentação. Eu pretendo ir com a Bruna no nutricionista, não vou fazer essa mudança pela minha cabeça, né? Eu estou aos pouquinhos começando a testar algumas coisas, até porque quando a gente for no nutricionista, eu já quero ter para ele assim: olha, ela tem aceitado bem isso, não tem aceitado bem isso, como a gente pode adaptar na alimentação dela e também na minha. Então eu tenho ampliado um pouquinho também o meu paladar, que é um exercício, não é fácil, né? Como eu disse, a gente cresce, a gente começa a ficar rígido para essas coisas. Mas então a minha intenção é levá-la a um nutricionista. Inclusive, até se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, ou sobre alimentação de uma maneira geral, ou sobre a transição para o vegetarianismo, deixa aí nos comentários. Pode ser algo que eu não sei responder, porque eu ainda estou assim no 0,1 do processo, mas é algo que eu estou pesquisando, que eu estou lendo, que eu estou buscando conhecimento. E caso a pergunta de vocês eu não saiba responder ou não tenha como responder, no dia que eu for no nutricionista eu posso perguntar e aí trazer para vocês a resposta direitinho. Gravo um outro vídeo explicando mais. Se vocês até tiverem interesse sobre esse conteúdo, quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre como está sendo a transição, sobre essa mudança desse estilo de vida que eu estou adaptando aqui pra gente, deixa aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo para vocês sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.